acompanhamento do profissional na loja é super importante. Porque você sabe o que acontece no mercado? Você está falando, eu estou brincando aqui do saldão, mas você sabe que acontece muito? Às vezes, o cliente vem com uma especificação de porcelanato. Ele está desacompanhado, a gente vê que tem projeto. E aí a gente faz o orçamento. O cliente vai em outra loja, vendem para ele um piso, não falam que é piso, não explicam a diferença técnica. Isso acontece muito. E o cliente compra gato por lebre. Ele vai comprar um produto inferior acreditando que é porque pela é leigo. estética, porque é leigo. Então, o acompanhamento também evita tudo isso. Sim. É super importante a pessoa saber o que ela está comprando. Porque se o ambiente, se o projeto ele é feito, a gente tem um ambiente atemporal, como você disse, e isso é tão interessante. A gente vê apartamentos mais antigos, por exemplo, que a gente tem você mantém algumas coisas, porque é tão bonito que você vai manter. Sim. Porque houve um planejamento, você vê que ele tem projeto, que tem ali essa coisa da arquitetura mesmo, que é o design, que é a beleza, que é a funcionalidade. Nem tudo precisa ser mudado, né? Nem tudo. E o que é mais interessante disso ter projeto, Sabrina, eu não respondi a sua pergunta, mas estou falando outra coisa, é que é valorização do imóvel. Super. 100%. Valorização de imóvel. Então, a gente está falando de você aumentar aí em pelo menos 20%, 30%, o valor do seu imóvel quando você instala o porcelanato. Quando você instala o porcelanato. Isso é muito real. Houve um episódio que eu até postei no meu Instagram, um corretor amigo meu estava vendendo um apartamento de um cliente do escritório. E é um apartamento de condomínio que tem vários apartamentos iguais. Ele estava com 2 apartamentos. Ele não tinha postado o vídeo oficial, ele já tinha vendido o apartamento. E um apartamento igualzinho, né, sem reforma, no mesmo condomínio, não foi vendido ainda. Então, assim, valoriza muito o apartamento, né? Ou qualquer imóvel que seja. Sim. Legal. Pegando esse gancho, então, não falamos dos acabamentos, né? Eu não falei dos acabamentos. Pensando nessa ideia mais atemporal, vamos entrar, então, na questão das texturas, que é uma dúvida muito comum no YouTube do pessoal. Como escolher essas texturas? Como polido, acetinado? Como é que vocês, como profissionais, podem ajudar o cliente nessa escolha? A gente sabe que o polido ficou famoso aí, né, por muito tempo. Mas aí, como é que vocês lidam com isso, com esses desejos? E quando cabe o polido e quando cabe o acetinado, o externo? Conta um pouquinho pra gente aí, vocês três. Confesso que eu uso muito pouco polido. Só se o cliente solicita mesmo. Eu vejo uma estética, chama atenção, mas eu acho, por fins de segurança, eu acho o acetinado, principalmente para as áreas internas da casa, muito mais seguros. Em área molhada, polido de jeito nenhum. Mas tem clientes, igual eu comentei mais cedo, que gostam da estética do polido. Então, nesses casos, a gente orienta o polido. Porque se tem no mercado, é porque tem gente que quer comprar. Sim. E é uma tendência geral do mercado, né? Não só porcelanato, mas todas as superfícies, laca, MDF, tudo, as pessoas têm buscado mais o acetinado, o mate. A gente está nessa tendência. O polido não tem sido tão usado. Mas acho que tem demanda também, né? Para alguns casos, mas de forma alguma em área molhada. Se você gostar muito do polido, use na sua sala, no seu quarto, às vezes para fazer um painel, mas jamais no banheiro, cozinha, né? Acaba sendo até um risco para o cliente. Não. Outro dia eu estava numa loja, te cortando, desculpa. Eu estava numa loja e aí tinha um cliente lá, querendo 2 idosos. Eu estava esperando meus clientes e eu estava lá esperando, só ouvindo os 2 idosos conversando. E 2 idosos estavam comprando porcelanato polido para colocar no banheiro. Aí eu falei, não, vocês me dão licença, eu sou arquiteta, eu tô vendo vocês aí querendo comprar piso polido pro banheiro, não é seguro. Aí a esposa falou assim, eu falei com você, fulana de tal. Ah, tá. E você, Lucas, o que você acha? Eu também concordo gênero, número e grau com Letícia. Acho que é isso. A situação do polido, ele vai muito de encontro ao desejo dos clientes, na maioria das vezes, quando ele é usado dentro do escritório, né? Então, eu acho que tem também uma
É questão dos um sonhos que você vislumbre. falou, né? A gente Eu acho tem que tem um respeitar. vislumbre também na sociedade. Acho que o porcelanato, quando ele ganhou visibilidade, quando ele surgiu como polido, né? Isso é inevitável, é inquestionável. Então, porque a cerâmica, ela sempre foi mais... Ela é esmaltada, Sim, né? Então, mas ali aquele fosco, é né? quase Bem um raiz. fosco. E o porcelanato, então, ele surgiu lá atrás com essa ideia do brilho. Aquela coisa que era quase um espelho no De piso, grandeza, né? Ele trazia conceitos como luxo, grandeza. É porque ele Mas- assemelhava muito às pedras naturais, né? Que em sua maioria também são aplicadas de forma Exato. polida, com acabamento Exato. polido. Mas, assim, eu acho que ao longo do tempo vem se provando essa questão da funcionalidade, porque é perigoso, é uma superfície Sim. super lisa que você está andando sobre ela. Então, em qualquer momento, você pode escorregar e cair. Isso é um fato. Se tiver uma água mínima que seja, ele se torna um escorregador de E fato, o né? reflexo da iluminação no piso. Aí você traz outros problemas. Além disso, a questão do arranhar, do sujar, essa durabilidade. Mas assim, então, respondendo a pergunta sobre o uso dela, eu também normalmente especifico o acetinado mesmo. Mas, gente, temos que respeitar o cliente em vários momentos. Então, assim, eu acho que a gente tem também que ir trabalhando com o que é o gosto, o desejo. Eu tive também um caso semelhante ao que você disse, de uma cliente que era o sonho da vida dela ter um revestimento polido. Então, o que eu consegui ali ir moldando com ela foi, vamos então definir que a área íntima, quartos, a gente vai botar um revestimento aquecido, vamos aí para um laminado, para um vinílico, algo nesse sentido. Vamos para a área social com o polido, que vai realizar seu sonho. Para as áreas externas, a gente vai com o acetinado. E aí eu consegui também dos banheiros, que aí os banheiros ela queria de todo jeito Tem colocar O polido. o polido. Aí a gente chegou no momento que eu falei com ela, falei, olha, aí você vai me desculpar, mas eu vou te falar como técnico agora, que eu não posso permitir que você coloque esse piso, esse revestimento no seu piso. A gente pode colocar então polido nas paredes, mas no piso não vai Ela fazer deve ter sentido. arrependido com É certeza. risco, né? Exato. Então, É risco assim, pro cliente. é um risco. Eu até queria muito, a gente tem também uma coisa muito boa no mercado, que é a possibilidade do mesmo revestimento ser polido e acetinado. Então, essa transição, ela Exatamente. fica mais suave, né? Mais sutil. Eu queria muito que isso tivesse acontecido na cozinha, e ela não aceitou. Aí a cozinha ficou polida. Mas o que me conforta é que a cozinha é integrada com o espaço gourmet. E desde o projeto, a gente já tinha um diálogo de que ela usaria mais o espaço gourmet, que aquela cozinha era A quase cozinha um pra enfeite. achar. Cozinha pra achar. Eu falo que a cozinha pra achar. Fazer passar um café. A maioria das vezes é um enfeite mesmo. Né? Os mineiros que gostam de cozinha, gostamos de cozinha. Então, quando tem um gourmet Né? que é mais planejado, você usa sempre ali o gourmet, né? Então, o caso dela foi isso. Mas eu acho que vai muito nessa linguagem. Assim, se é possível evitar, a gente evita. Mas tem momentos que é Se o inevitável. cliente quer, se ele sonha, a gente aceita. O que eu acho que é interessante, assim, todo produto tem uma indicação de uso. O próprio fabricante indica o uso, né? Que é a questão do AD. Cada fabricante nomeia de uma forma, mas é o AD. AD1, AD2, AD3, AD4. E isso, a gente está falando de resistência a escorregamento também. Sim. Então, um produto que é polido, o risco de escorregar é imenso. É aquele produto polido, espelhado, né? As pessoas amam ainda o polido, mas o acetinado, ele toma uma proporção absurda. Então, hoje, nós vendemos muito mais o acetinado do que o polido. Principalmente for arquiteto. Principalmente com o arquiteto. E tem uma outra questão, porque os porcelanatos vêm evoluindo e agora eles têm texturas para tornar mais real esse toque, né? Que é uma tendência desse natural. Sim, a biofilia, né? Isso. E aí é super interessante você ter materiais. A Vila Gres mesmo está com um porcelanato maravilhoso, que eu não vou lembrar o nome aqui, mas ele parece palha.
Parece ele Tatame. idêntico ao Tatame da- tatame. Que é o tatame. Incrível. Aí tem um de pedrinha também, Incrível, lindo, que parece a pedrinha mesmo. Eu sei qual que E é aí, também. com textura. Então, esse é natural para dentro de casa. A gente sai desse momento luxuoso, do brilho, do início, do porcelanato, né? Dessas peças mais marcantes também, para estar com produtos mais naturais. Mas a adequação de uso, inclusive para áreas externas, você tem o próprio porcelanato para áreas externas. E hoje nós temos isso. Você tem o mesmo produto polido, externo, acetinado, em formatos diferentes. Então, você tem no em 20 por 20 o mesmo produto, no 90 por 90. Ainda tem um revestimento, por exemplo, que vem com uma ondulação bem leve, porque o 3D, né, já era mesmo, mas você tem os ripados que compõem junto. Com frisos, né? É, Legal, a gente adora. E isso é muito legal, essa possibilidade. Porque, E é um grande ganho também, né, para o mercado. Porque antes, Sim. revestimento de área externa eram sempre as cerâmicas horríveis. antiderrapantes. E assim, eram coisas horrorosas esteticamente Atrapalhava falando. nossos projetos. E em relação à questão de durabilidade, você colocava um antiderrapante numa garagem, o piso do carro ficava inteiro, o Ficava pneu do marcado, carro marcado, inteiro verdade. porque manchava. Os lugares de alto tráfego iam perdendo a porosidade do antiderrapante e ao mesmo tempo ganhando uma nova tonalidade Da do sujeira. caminho ali, né? Então isso, quando traz agora essa nova linha que vem aí ganhando mercado, é ótimo isso, porque você tem essa E até a mesma textura, né, resistência, desses que são Então, natural, né, que chama. natural. A tecnologia agora, ela proporciona isso. Você não tem mais aquele produto que é extremamente áspero. Parece uma lixa, Ele não precisa né? ser áspero para ele ter a garantia de não escorregar. É muito interessante. Então e não tem até essa o Velvet questão. agora né? que traz essa nova E pegada, até né? possibilita a gente poder usar em banheiro, em área molhada, né? Sim. Porque como ele tem esse fator que não escorrega, porque antigamente esses muito ásperos era impossível, né? O acetinado, ele pode ser usado em áreas molhadas, Sim. né? E você tem esse mais resistente, Sim. que é mais aderente mesmo. Não, que é em de caso aderência de molhou. idosos, eu sempre opto por esse. Sim. Dá mais segurança.